Muito bem, amigos, começa mais um Palavra de Honra, sempre pela TV Sol, em Indaiatuba, TV Artes Cultura, em Jaguariúna, TV Todo Dia em Americana e região, claro, sempre pegando o máximo da área de abrangência de todos esses canais locais que falam a sua linguagem. E Piracicaba, Rede QDM de televisão, entrando pelo Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, Rede QDM de televisão. Você pode também acessar pelo site qdm.com.br. No programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Alessandro Rafael Leal, que é cardiologista. Haja coração. Faça um break aqui, a gente volta já. Caríssimo Alessandro Rafael Leal, tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Thanos, como é que o senhor está? É uma alegria recebê-lo aqui, porque você sabe que já tem uma plateia que eu não vou mostrar, né, de interessados na nossa entrevista. É um assunto hoje atual, né, que a respeito fala muito da nossa sociedade moderna, né? Verdade. Então comunica muito com o que a gente vive no nosso dia a dia atualmente. O coração faz tum, tum, tum e às vezes não faz, e aí é o problema. Faz um tum-tá. Um tum-tá, tum-tá, tum-tá. Agora, me diga uma coisa, esse é um mal mundial hoje? O estresse acaba levando as pessoas a terem problemas cardíacos? O estresse, de uma maneira geral, né, ele é um estado fisiológico do nosso corpo, né? A gente não pode encarar o estresse como uma patologia de maneira geral. O que a gente entende é que na nossa evolução, né, de acordo com nossa, antropologicamente falando, né, a gente precisou do estresse para sobreviver o tempo todo. Fugir de situações de perigo, né? Só que hoje a gente está com uma certa dificuldade de entender, né, e até mesmo as pressões da sociedade moderna por produção, por entrega, faz com que a gente se sinta estressado com coisas mais banais do que deveriam ser, né? É verdade. Então... A gente não consegue desligar mais, né? Na verdade, a gente está conectado o tempo todo, né? A gente acaba recebendo informações que nem sempre vão mudar o nosso cotidiano, mas que de uma maneira geral nos afeta também. O nosso trabalho, a gente tem metas cada vez mais complexas de serem entregues. E somando todos esses fatos, a gente acaba se submetendo a um estresse constante, né? E dificuldade, na verdade, também de lidar, né? O estresse, ele faz alterações tanto psíquicas, né, psicológicas, que a gente fala, quanto alterações neuroendócrinas, né? As psicológicas, então, como é que seria? Você começa a ter raiva de todo mundo, tá com vontade de chutar o gatinho, já é um problema, né? Na verdade, você não consegue lidar com os sentimentos mais banais, né? Você acaba ficando com sentimentos mais simples à flor da pele, né? Isso pode levar a uma depressão também? Depressão e ansiedade, né? Essas coisas, elas vão se associando, né? Na verdade, conforme a gente vai vivenciando as experiências, né? E conforme também a sua própria fisiologia vai sendo alterada, né? Mas isso mexe mesmo com a fisiologia, isso vai alterando? Exatamente. O ponto das alterações fisiológicas do estresse, elas são contínuas, né? Quando a gente se submete ao estresse, a gente libera principalmente, né, as catecolaminas, que são noradrenalina, adrenalina, né? Isso faz com que a gente cause no nosso corpo alterações fisiológicas mesmo, como constrição de vasos periféricos, que levam a aumentos pressóricos, né? Aumentos da arritmia por descargas adrenérgicas no coração. Então a gente tem que... Arritmia quer dizer, perde o compasso. O compasso. Por incrível que pareça, aquele tum, tum, aquela tum. História do morri de susto, ela existe, né? Né? Eu morri de susto, né? A pessoa falou assim, aquele lá foi susto, né? Apesar de parecer uma coisa, uma brincadeira, em casos extremos, de estresse extremo, ela é possível acontecer. Então, realmente, as alterações, elas são fisiológicas, elas são sentidas pelo corpo. A alimentação interfere nisso também. A gente, na verdade, assim, o que a gente vê hoje como uma maneira de, né, como eu falei, moderna, a gente fala sociedade moderna, né, para contemporizar um pouco o tempo, né? A gente vê uma alteração da alimentação, né? A gente vê uma alteração de alimentos que são saudáveis, né?
para uma alteração de alimentos cada vez mais ultraprocessados, né? E por que há esse estigma com ultraprocessado? Porque, claro que ele está ultraprocessado, eu estou imaginando que tem alguma coisa demais, né? Sim. O que é esse demais? É muito sal? São conservantes? O que é isso que nos afasta? Fala, não, você vai ter problema porque essa comida aqui não é uma comida natural. O ultraprocessado, na verdade, é um conceito brasileiro de alimentação, né? Ela é parte da nossa sociedade de nutrologia, né, da nossa escola paulista. E o que ele diz, na verdade? Que você pega os alimentos e poucos alimentos, né? Você pega, por exemplo, um bolinho desses prontos, né? Você vai ver lá na essência, ele só tem trigo e milho. Então você pega, na verdade, e vai tirando do alimento pequenas frações e transforma isso em grandes alimentos, né? E para que faz para conservar isso? Você acaba fazendo o que a gente chama hoje de sódio oculto. Você bota muito sal, bota conservantes e ácidos que faz com que a gente fique hoje em estados inflamatórios contínuos. Também é um estresse que a gente pode chamar de alimentar, né? Exato. Então não é muito recomendável comprar comida congelada pronta. Hoje a gente tem alguns alimentos que você consegue ter congelamentos e ultracongelamentos que você mantém o estado natural. Por exemplo? Uma carne, um iogurte, eles são alimentos com algum grau de processamento, mas eles não têm, na verdade, essa derivação do ultraprocessado, né? Que seria quando a gente vai para pequenas frações do alimento, né? Você vai tirando dele, por exemplo, do açúcar, do milho, só o açúcar e o amido, né? E aí você junta com o trigo e junta com mais uma fração. Não é o caso dessas lasanhas prontas, congeladas? Essas daí, na verdade, elas são ricas em sódio, né? É muito sódio. Rico em alimentos processados, como, por exemplo, às vezes presuntos, que são extremamente condimentados, com excesso de sal, né? O próprio manejo desses alimentos, né? Faz com que a gente aumente pressão. Associado ao estresse, a gente começa a falar que a gente aumenta fator de risco, né? Por que o estresse ele é tão importante para a gente pensar hoje a vida, né? Porque ele entra, na verdade, como fator de risco para várias doenças cardiovasculares. Entra para a hipertensão, entra para os AVCs, entra para o diabetes, né? Que aumenta o risco de AVCs. Então, o estresse ele é a base, né? Das doenças modernas, né? Bom, e a partir desse momento que você tem uma vida nada, vamos dizer assim, equilibrada, não é? Sim. Você exige mais do seu organismo. Você vai precisar manter a sua pressão em ordem. Aí vai no cardiologista, vai no seu médico e ele recomenda remédios para você tomar. Né? Os remédios, eles são benéficos ou eles causam, por exemplo, para pressão? É muito comum, a pessoa tem pressão alta, toma remédio, né? E mantém a pressão equilibrada. Eu, por exemplo, eu era obeso, eu tinha 120 quilos. Então eu fiz uma dieta brava e tal, mas me reeduquei. Minha pressão estava lá em cima e eu encontrei aí, fui fazer meus exames agora, eu tomava um remédio específico para isso. E foi retirado o remédio. Eu fiquei até, por quê? Porque a pressão emagrecendo voltou ao normal. Né? Eu falei, eu não acredito que isso esteja acontecendo, né? Menos um, pensei comigo, né? Mas o que a pressão pode fazer? Ela pode dar um infarto, dar um derrame? O que existe? Qual é a tendência só da pressão? A gente, na verdade, para a gente contextualizar um pouco, a pressão ela é um produto, na verdade, né, da nossa frequência cardíaca multiplicada pela nossa resistência vascular, né? Por que o estresse atua nisso, contextualizando? Porque ele aumenta essa resistência vascular. Ele faz com que a gente feche os vasos da periferia, né? Para explicar um pouquinho mais, né, tecnicamente. Então isso faz com que a pressão suba. Quando a gente tem controle da pressão, como, né, o caso do Dr. Thanos, a gente pode ter um controle ambiental da pressão, né? Que a gente muda os nossos hábitos, como alimentação, exercício físico, É o que eu fiz. ambiente de trabalho, a gente muda, né, o nosso estilo de vida e a gente consegue um controle. A gente hoje não pode... Mas é difícil fazer isso, hein, Alessandro?
não é? É que eu falei, isso depende um pouco de uma mudança, aí eu falo, do seu pensamento em relação a como se deve viver e como se deve praticar a sua vida, né? É verdade. Então, o remédio da pressão, ele hoje são remédios muito seguros, então para deixar esse, né? As pra pessoas gente, tranquilas, porque muita gente toma diariamente. para fazer como a gente está na Poder, fazer um disclaimer, né? Do remédio. É verdade. O remédio da pressão, eles são seguros, eles têm bastante eficácia, né? Mas a gente não gostaria, né, como cardiologista, eu sempre falo, né, de botar no papel. Eu sempre brinco com meus pacientes, eu vou escrever aqui, ó, tá obesidade, viu? Ó, tá dificuldade de controle, para a gente trabalhar isso como um exercício, que muda muito. O senhor é um exemplo clássico de Mas é difícil. É difícil, não é fácil mudar. Você precisa receber uma mensagem negativa do médico. Não, olha, você está você está chegando no bico do corvo. Mas a gente vai conversar um pouco mais no próximo bloco. Eu estou aqui com o Dr. Alessandro Rafael Leal, cardiologista, nesse papo gostoso aqui, dando algumas dicas importantes para você. Mas sempre consulte o seu médico, tá? Não vai só no nosso papo, não. Você vai aí consultando o seu médico. Eu faço um break e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. De volta para você com o Palavra de Honra. Eu não falei no começo do programa, vou falar agora, também pela Jovem Pan News Campinas, no Pan News Cidades. Você acompanha todos os sábados pela Jovem Pan News, além dos canais que nós já nos referimos. Hoje o tema é a cardiologia. Estou conversando com o doutor Alessandro Rafael Leal e falávamos sobre a questão da pressão, mas também tem um outro remedinho que é atorvastatina para desentupir vasos e coisas assim, né? Eu entendo assim, para mim é um, como é que é? É um desentupidor de vasos. Um desentupidor. Né? Mas normalmente esse remédio também é muito comum para quem tem problemas aí de diabetes, para quem come uma gordura, né? Em excesso. Em excesso e coisa assim. Eu gostaria da sua análise com relação a isso. Esses remédios indicados pelo médico que está cuidando do paciente, eles podem ser eliminados? Qual a função de uma atorvastatina, por exemplo? As estatinas, né, a gente está ligado a uma diminuição, né, nas taxas de colesterol e ela também tem uma ação anti-inflamatória na parede dos vasos de longo prazo, né? Pensando um pouco no estresse, cortisol é um dos hormônios liberados no estresse, né? E esse cortisol, ele também faz com que a gente aumente a produção de colesteróis, que faz com que necessite o uso das estatinas, né? E com esse aumento dos colesteróis também aumenta a chance dos infartos, né? Então hoje as estatinas, né, elas são os remédios amplamente utilizados, elas são até foco de uma maioria de vários estudos acadêmicos, lançou agora atualmente uma molécula nova exatamente para o controle, né? Mas assim, voltamos de novo àquela conversa que a gente estava no bloco anterior, né? Em relação à alimentação, né? Isso quando a gente fala de alimentos ultraprocessados, a gente está botando lá dentro excesso de gordura também. Isso é mesmo, é verdade. Né? Então, isso faz com que a gente aumente o uso indiscriminado das estatinas, né? Então, manter uma dieta adequada,
exercício físico também vai ajudar a combater o uso desses medicamentos, né? E o perigo de infarte, porque na minha época a gente falava assim, ó, o cara estressado, 40 anos, come picanha todo dia, né? Gosta de um cupim, torresminho e tal. É um quadro de infarte breve, né? O cara ou vai ter um derrame ou vai ter um infarte. E é nervoso, né? Sim. Então, era um cenário que se punha à nossa frente, né? A questão da alimentação, nós já dissemos, é necessário ter um acompanhamento, né? Sim. Não dá para... O que eu falei, hoje a gente tem várias ferramentas, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem de ferramentas e praticar com especialistas, como uma nutricionista, que é uma pessoa que entraria um profissional que entra nessa história com um olhar voltado para essa parte da alimentação, né? A gente fala que a gente não quer problematizar as pessoas, né? Lógico que a gente não quer causar doença, né? Achar onde a pessoa fala, eu não vou no médico, eu vou no médico, tudo é doença, né? Tudo é doença. Mas na verdade, assim, a gente consegue, pontualmente, fazendo alterações pontuais em rotina, né? Na verdade, fazer o serviço ao contrário, prevenir a doença, né? Prevenir com que a gente consiga trabalhar, que a gente não precise mais falar, vamos tomar o remédio, não. O senhor não precisa mais do remédio, né? Eu falo que isso é um orgulho para o médico, né? Agora, um camarada que levanta 3 horas da manhã, sim, toma suco de limão, vai fazer caminhada, faz 60 quadras, eu estou falando sério, eu conheço esse tipo, né? E já teve um infarte anterior. E ele está fazendo a coisa correta? Eu falo que até cuidar da saúde virou um ponto de estresse. Eu falei que hoje... não é brincadeira isso. Levanta 3h30 da manhã, toma água com limão, diz que faz bem para o intestino, né? E sai para caminhar, faz um percurso em Campinas fantástico, 60 quadras, e termina na Igreja Santo Antônio fazendo uma oração. É possível isso? Isso é bom para quem teve um infarte? Eu falo assim, tudo isso, exercício é bom, cuidar da saúde é bom, mas é que eu falei, cuidar da saúde não pode virar um ponto do estresse exagerado, né? Isso que eu falei, eu acho que andar 60 quadras é ótimo para quem tem acondicionamento físico, para quem está pronto para isso, mas a gente também não pode botar isso como um nível de estresse. Se colocar, tenho que fazer isso como uma meta. Né? Se faz assim sem... Se isso é um prazer... É um prazer. Né? Eu falo que como cardiologista, hoje o que a gente preconiza? 30 minutos de exercícios de 4 a 5 vezes na semana ou 45 minutos 3 vezes na semana. Não, 45 por vez. Por vez. Tá. Né? Então, 3 vezes na seria, semana. Assim, claro que não estamos aqui querendo dar receita para ninguém, não é isso. Nós estamos... Mas o que seria o ideal, então? Olha, o que a gente pensa... Sobre a ótica do cardiologista. O que a gente pensa como ideal, né, é que você mescle hoje exercícios de força com exercícios que a gente tenha aumento cardiovascular. Então, a gente pensa muito numa academia ou exercícios que você mantém uma força e exercício cardiovascular aí pode ser caminhada, qualquer atividade, uma natação, pode ser hidroginástica, né? A gente hoje tem uma gama enorme de atividades que você pode se achar, né? É lógico que nem todo mundo pode escolher várias atividades, até pelo tempo, né? Mas eu falo que a gente pode hoje incluir dentro do nosso tempo os exercícios. Né? Isso é muito importante. Exato. É verdade. E a alimentação também, né? Eu falo que as duas coisas caminham juntas, né? Porque no passado a comida era tão boa e simples, né? Não tinha muita coisa. Né? E você conseguia, na verdade, ver o alimento de uma maneira mais real. Hoje é o que eu falei, hoje as coisas parecem que estão escondidas dentro do alimento. É verdade. Mensagem final para os nossos ouvintes. Aquele ouvinte lá que está agora saboreando um jantar, comendo um cupim, uma carne bem gordurosa, uma sopa de Nossa Senhora, está me dizendo tutano, né? Aquela coisa gordurosa. Gordurosa, né? O gorduroso, quem está saboreando o seu gorduroso, naquela câmera, dá uma mensagem para ele. Pode comer o gorduroso, porém, a gente tem que manter atividades rotineiras, né? Consultar os nossos médicos com frequência, procurar um estilo e hábitos de vida saudáveis, né? Não é que a gente queira cortar
da vida da pessoa, o prazer alimentar ou o prazer com coisas simples, mas o que a gente quer é que a pessoa entenda o que pode fazer mal ou não e tomar as melhores decisões. Doutor Alessandro Rafael Leal, que privilégio tê-lo aqui Muito no obrigado. Palavra de Honra. Gostei demais. Muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui. E você já sabe, toda semana você confere o Palavra de Honra dentro do PAN News Cidades, lá na TV Artes, Cultura de Jaguariúna, TV Sol de Indaiatuba, TV Todo Dia Americana e Rede QDM de televisão. Eu faço o nosso break final e semana que vem a gente se vê e a gente se fala. Até lá.